Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Lagoas, aqui na TV Mar, canal 525 da NET. E hoje não é diferente, sempre com um entrevistado equilibrado, de um naipe de formação de opinião, principalmente pública, né? Isso é importante. Formador de opinião, João Catunda, vereador eleito, empresário e vereador eleito. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado pelo convite e pelos elogios também. Começamos bem. É de Deus, né? É de Deus. Mas me diga uma coisa, quem é João Catunda, suas origens, sua formação? Pastor, eu sou uma pessoa que sempre me incomodei em ver as coisas quando elas não funcionam. Lá atrás, há uns 6 anos atrás, eu iniciei um grande movimento, que era o Nossa Maceió. E isso começou a me dar um olhar mais social das coisas, da nossa cidade principalmente. E foi isso que despertou essa vontade minha em participar de eleições, em participar ativamente do dia a dia da sociedade, do dia a dia do povo da gente. E isso veio se concretizando na minha vida e foram passando projetos e mais projetos até que a gente chegasse no dia de hoje. Então, costumo dizer que eu sou essa pessoa sempre muito aberta às pessoas, sempre muito apto a escutar, estar ali conversando com um, com o outro, recebendo conselhos. Inclusive, já tive a oportunidade também de ser aconselhado pelo senhor algumas vezes. Obrigado. Lembro como hoje, no dia que a gente tomou um café lá no Palácio do Farol. Lembro. Foi o dia que eu te conheci. E a gente sempre tratando muito disso, do social. Então, é o tipo de coisa que eu gosto de me envolver. Sim. Eu tenho um coração muito grande para esse tipo de assunto. As pessoas até brincam muito comigo por conta disso. Falam, pô, João, você é bom demais. Eu gosto de ajudar. Então, entrei nesse ramo, entrei na política, através de projetos que construí. Veio o Nossa Maceió, veio o Movimento de Diploma Legal. Então, independente de ter cargo ou não, eu sempre vou ser desse jeito. Então, eu hoje estou como vereador, amanhã posso não estar, posso estar sem cargo público nenhum, como posso estar em um cargo muito maior, mas eu vou continuar sendo o João Catunda que eu sou hoje. Jovem, dinâmico, idealizador, formador, mais uma vez, de opinião. Obrigado. Como é que você enxerga os jovens de hoje? Há 6 anos atrás você foi candidato, bateu na trave, né? Isso. E não conseguiu a sua eleição, porque tinha aquela formação de partidos, né? Isso, era. Hoje não, foi diferente. Eu acho que foi mais justo, né? Essa questão, você vence sendo mais votado. Isso. Né? Tudo depende do candidato. Mas aquele jovem de 6 anos atrás, os jovens de hoje, nessa votação que tivemos muita abstenção, votos nulos e brancos foram bastantes, mas abstenção mais ainda. Há uma revolta, e como é que fica esse segmento de jovens ou dos jovens na questão política? Eu costumo dizer, pastor, que o tal do voto da revolta é um voto que, na verdade, ele atrapalha mais do que ajuda. A gente tem que começar a ver o voto de revolta como um voto útil. E você deixar de votar em pessoas como a gente vê muito nas eleições, palhaços, gente que blogueiros, cantores, pessoas que a gente vê de outra forma, que vota com a revolta, sem a vontade de votar pelo projeto, e passar a votar em pessoas que tenham condições de construir de verdade, assim, coisas que venham ajudar a cidade a desenvolver. Então, eu comecei a bater muito na história do voto útil, principalmente nessa eleição que a gente viu muito blogueiro, muito comediante querendo ser candidato e que a gente via que não estava levando a sério. Existiram também opções, como grandes músicos que foram candidatos. A gente tem a situação do candidato, o Rei Costa, que foi candidato inclusive pelo meu partido. Todo mundo achava que o Rei vinha para fazer graça como blogueiro. Não, mas ele levou a sério a campanha dele, ele fez o lado social, ele mostrou o que ele podia fazer. Então, a gente tem que esquecer um pouco do voto de revolta e começar a votar nas pessoas pelo conteúdo que ela pode amanhã contribuir com a nossa cidade. E eu acho que, assim, que o jovem enxergou essa campanha de um formato diferente. Muitos se envolvendo politicamente. Eu vi muitos candidatos jovens serem candidatos, eu fui um deles. Dentro do cenário existiam alguns jovens com condições reais de eleição. Eu posso citar 2 vereadoras que foram eleitas também, que é a Teca Nelma e a Olivia Tenório, que são jovens também, que foram candidatas, e ganharam a eleição. Então eu vi o envolvimento do jovem na política esse ano, como eu não vi na minha eleição passada, de 4 anos atrás, de 2016. Então a gente vê que as pessoas estão se importando mais com a política, estão buscando mais saber quem são os candidatos. A gente vê também que eles buscam
saber quais são suas propostas. Eu fui muito questionado durante a eleição sobre isso e respondia, tentava convencer as pessoas do máximo possível para que eu pudesse alcançar o meu objetivo, que é trabalhar pela minha cidade. Seu pai é a sua segunda cabeça, ou talvez a primeira, né? Catunda também, né? Isso. E eu percebo que... Você tem mais irmãos? Tenho mais dois. Mais dois, né? Isso. Mas na política ele acreditou em você, investiu em você, né? Talvez ele tivesse condições, mas ele é como aquele bom pai que renuncia para acreditar no filho. Vamos lá. Diploma legal. Foi marcante para a sua vida? Bastante. O movimento Diploma Legal, eu acho que foi o movimento que concretizou a minha passagem hoje na política, né? A minha chegada na política. Foi um movimento que a gente trabalhou o estado todo, Sim. de início. Os 102 municípios tinham envolvimentos com o caso. Não era só Maceió? Não, era o estado todinho. Muito pelo contrário, Maceió era um lugar onde só tinham 36 alunos que foram vítimas do golpe do diploma e foram vítimas em 2008. Então, nenhum desses alunos tiveram interesse de participar, de voltar a buscar pelos seus direitos, por não acreditar mais no que iria acontecer. Então, o meu maior trabalho foi no interior. Depois que o golpe do diploma ele se tornou algo nacional, depois de passar no Fantástico, a gente acabou atingindo mais 16 estados. Então, a gente acabou trabalhando no nosso estado, Alagoas, e fomos para os estados vizinhos, ajudando muito mais pessoas do que a gente imaginava. No início do Diploma Legal, só em Alagoas eram 20 mil alunos que foram vítimas do golpe. Até um ano depois, a gente já identificou mais 30 mil, foram 30 mil alunos no final, o número final, e a gente conseguiu ajudar 3 mil alunos para que eles voltassem a estudar, concluíssem os seus cursos em faculdades regulares e legítimas, para poder iniciar a vida, né? Agora, a gente percebe que dentro de uma plataforma de organização, cada candidato tem suas propostas. Isso. Foram quantas propostas apresentadas nessa caminhada árdua, mas gratificante na sua candidatura? Ao contrário de 2016, pastor, eu deixei muito mais claro o que eu queria nessa legislatura como vereador do que antes, né? A gente trouxe em 2016 propostas muito mais voltadas ao que eu fazia por conta do nosso Maceió, algumas ações que a gente brigava, né, como projeto, bem social mesmo. E essa eu busquei um viés diferente. Apesar de ter a minha ligação com o social e ter a minha ligação com a educação, eu acredito muito que em Maceió a gente precisava de vereadores que fiscalizassem mais o Poder Executivo. Então, era a minha maior proposta. Era lutar para que as coisas que hoje existem, elas funcionem. Então, postos de saúde parados, a gente lá fiscalizar, saber por que está parado. Se está faltando abastecimento de remédio nele, por que está faltando? Se a conta de energia, ela tem como diminuir a contribuição da iluminação pública, que foi uma das lutas do movimento do nosso Maceió. Se tem condições de diminuir, cobrar menos, por que isso não foi feito? A gente tem como votar para que diminua a contribuição, a COSIP. Então, ações que realmente o papel do vereador possa fazer de forma que amanhã ela seja concreta. Então, eu precisava disso, eu enxergava que Maceió precisava de vereadores que fiscalizassem mais o executivo e fossem menos dependentes do prefeito ou dos seus secretários. Você faz parte da bancada do prefeito ou vai ser o caminho da oposição? Então, até então, a gente não definiu se vai existir oposição ou não. O grupo que eu componho hoje na eleição da mesa é um grupo que procura a independência da Câmara. Existe duas chapas agora? Existem duas chapas. Existe a chapa do Galba candidato, existe a chapa da Olívia candidata à presidência da mesa. E a gente lá nunca se colocou como oposição. Muito pelo contrário, somos vereadores que buscamos a independência da Câmara como um todo. Para que no final, quem seja beneficiado sejam as pessoas. Então, se a pauta for a favor do povo, a gente tem que votar a favor do povo, até porque foram eles que votaram na gente. São as pessoas que vão ser beneficiadas ou não daquele trabalho que vai ser feito ali. Então, a gente nunca veio a dizer que nós somos oposição. Muito pelo contrário. A gente está aqui para ajudar a construir uma Maceió diferente, que ela venha funcionar da forma que todos nós queremos, né? Uhum. Agora, a gente percebe, Eusêbio, existe a Comissão de Educação, né, na Câmara, e isso é importante. Você já vem nesse segmento
da educação fazer parte. Claro. Porque nós estamos vivendo uma crise, onde as escolas foram fechadas, a gente não sabe qual será o resultado de 2021, muitas incertezas, o MEC já se posiciona em algumas coisas e outras não. Então, há uma balança meio conturbada. Mas nessa incerteza, o seu papel como legislador não pode ser conturbado. Claro. Você tem que ser firme, determinante, mas seu primeiro projeto de lei vai ser em que área, em que segmento? Então, eu tenho várias ideias de projetos de lei, mas a gente também tem se preparado bastante para tudo isso. E eu não vou lhe dizer aqui a você qual é o projeto, porque pode ser que venha alguém e queira se tornar o pai da criança. Já tem ninja, sim, é? Já tem ninja, né? Não falta. O senhor conhece a política, né? É um negócio sério, né? Mas a gente tem muitas ideias, principalmente voltadas à educação e à saúde, que a gente pode contribuir bastante. Mas um projeto que eu acabei de citar aqui, e aí serve como proposta nossa, é a redução da COSIP, porque é uma briga que a gente vem batalhando aí desde 2015, perdão, com o nosso Maceió. E é algo palpável, algo que só depende dos vereadores. Então, a gente vem estudando, a gente conhece o processo da iluminação pública do nosso município. Então, considera aí um projeto nosso para que a gente venha reduzir isso. Outra coisa, acompanhar as licitações, né? Isso. Isso é importante. Bastante. Para não deixar bem frouxa a situação. Bastante. Outra coisa importante dentro desse contexto são as diretrizes, o plano diretor de Maceió. Precisamos entender também a questão da LDO. Então, a gente tem um segmento muito avançado e precisamos compreender que o vereador está ali, ele não executa. Isso. O executa é o executivo. Isso. Mas ele está ali para formular, criar, através de requerimento, projeto de lei e, se for sancionado, com seus pares. Agora, quando se fala em educação, depende também de verbas. Isso. Você vai apresentar também alguns projetos de lei, mas alguns irão precisar de alguma verba dentro do orçamento. E você está preparado para mostrar e convencer que esse projeto de lei, o orçamento será viável para a educação? Porque a educação, a gente percebe com essa situação, as escolas particulares estão quebrando. Né? Houve um aumento, aprovação na Câmara Municipal de uma lei que veio prejudicou com força as escolas particulares, onde percebemos que um débito do ISS de 100 mil, 80 mil, foi para 1,5 milhão, 3 milhões, em cima do que foi matriculado. Você tem que analisar o ISS em cima do que é pago. Isso. Porque tem gente que paga a matrícula e não paga o ano. Então, essa situação, essa dívida foi gerando um grande obstáculo para a educação. O senhor vai se reunir com a comissão de estabelecimentos particulares, que são os professores particulares, escolas particulares, porque a administração pública não tem a envergadura de absorver. Se as escolas particulares fecharem, o município não tem essa estrutura, nem o Estado. Eu acredito que, assim como todo outro problema de Maceió e todo outro setor que exista, né, dificuldades, a gente tem que estar apto e de portas abertas para escutar, conversar e a gente saber como pode contribuir. É um assunto que eu, sendo bem sincero ao senhor, eu desconhecia, não sabia dessa pauta, mas é uma pauta que é boa da gente sentar, conversar e saber como solucionar ou buscar alguma outra resolução que venha agradar também às escolas particulares, até porque fazem parte também da educação do nosso estado, do nosso município e na construção de novas pessoas, né? Todos nós saímos de uma escola, seja ela particular ou privada. Inclusive, João Catunda, a gente tem que entender uma coisa importante. O jardim foi o mais prejudicado. Isso. Né? Isso. As crianças que precisam de um atendimento mais específico também foram prejudicadas. Isso. Então, a gente precisa entender que os pais saem para trabalhar e deixam seu filho na escola. E vai ter que ter a opção de não pedir para sair para dar atenção aos filhos. Do jeito que a gente está percebendo, quando você fala educação, a gente está indo para esse viés. Inclusive, a presidente, doutora Bárbara, professora Bárbara, já esteve aqui no programa, e o professor Eduardo Vasconcelos, que é também de outro sindicato. Já 2 sindicatos estiveram aqui das escolas particulares. Eu acho que é importante agora o viés da Câmara
essa nova Câmara, 14 novos vereadores, olhar com carinho a educação. Isso. Educação no discurso é uma coisa, educação na prática é outra. Eu peguei o resultado da eleição, saí como eleito na segunda-feira, né? A gente ficou do domingo para segunda praticamente sem dormir. E na terça-feira eu já tinha reunião marcada no FNDE, em Brasília. Sim. É um órgão do MEC. E com o presidente do órgão, do FNDE, para tratar justamente disso. Então, como meu discurso sempre envolveu muito a educação, acho que o meu primeiro passo era saber como poder ajudar, como trazer recursos, o que é que falta em Maceió que a gente pode contribuir. Na última legislatura, no último governo, né, nesse finalzinho de 2014 até hoje, 2020, eu tenho informação do Ministério da Educação que Maceió não recebeu R$1 de recurso público vindo do governo federal para ser implantado em projetos. Então, como a gente pode mudar isso? Se isso aconteceu, por que aconteceu? Então, os vereadores cobraram em cima disso? Foram saber e fiscalizar o motivo dessa situação? Não. Então, a gente tem que tomar atitudes diferentes. A gente tem que buscar um viés diferente e trazer resultado disso. Então, eu fui a Brasília, conversei com o presidente do FNDE e ele já se colocou à disposição para trazer recursos para Maceió. Então, se hoje Maceió existe algum impedimento que faça com que ele não receba, que faça com que a cidade não receba o recurso, a gente tem que solucionar esse problema e a partir daí começar a trazer projetos e recursos para ser investido nisso. E com isso, com o FNDE, a gente consegue trazer ônibus escolares, creches, projetos tecnológicos, que hoje é o grande problema da cidade. A gente sabe que a cada 5 alunos, só um tem direito à creche. Então, como a gente pode mudar isso? Trazendo investimento. E aí é a parte que vem a parceria do vereador, junto com deputados federais, com acesso em Brasília e com o prefeito. É por isso que eu digo, a gente também não pode chegar e se lançar oposição, porque a partir do momento como esse, a gente precisa dessa parceria. Não adianta eu trazer o recurso e o prefeito não executar. Então, a gente tem que estar fazendo projetos que sejam amanhã benéficos para o povo de Maceió. É ser um mandato de bom senso. Isso. Né? O que é bom para a população está ali a favor. Que seja feito. Seja feito, seja aprovado. Uhum. Não é nem feito, é aprovado. Para ser feito tem que ser aprovado. Isso. Agora vem uma pergunta muito interessante. Primeiro ano, né? Uhum. Fica aquela expectativa. Você vai ter o seu gabinete na Câmara ou fora da Câmara? Eu pedi aos vereadores que já estavam lá que meu gabinete fosse dentro da Câmara. Para ter mais acesso aos documentos, só estar ali participando, sentindo o clima Câmara, né? É uma novidade e a gente fica assim ansioso para começar esse trabalho. Não, é interessante porque a Câmara é o poder mirim, né? Vem a Câmara Estadual e a Federal e depois o Senado. Mas nessa entrevista aqui você está mostrando um reflexo da sua candidatura. Isso. Qual o papel importante da sua candidatura, seu pai? Meu pai... Eu não podia deixar... Não, claro que é isso. Eu não podia... Eu tenho um orgulho gigante, sim, do meu pai, e eu acho que hoje ele também sente isso depois dessa vitória da gente. Eu costumo dizer que é uma vitória dele também, ele participou bastante disso. Não só ele, mas como toda a família. Mas, como a gente sabe, eu entrei na política porque vi meu pai crescer, né, ele trabalhando nos bastidores como assessor, como tudo, até que ele resolveu deixar a política e seguir a vida empresarial dele. Mas, como você falou, é um cara que tem uma cabeça brilhante, né? Muito inteligente. Jovem, né? Jovem. Meu pai foi pai novo, né? Ele foi pai com 18 anos. Eu tenho 24, meu pai tem 42. Então, a gente somos 2 irmãos. Meu irmão mais velho. E a gente se dá muito bem. É um cara que me ajuda bastante, me aconselha muito. Mas também me deixou à vontade para tomar minhas decisões, para saber o que eu queria. Você quer dizer que o seu mandato não é do seu pai? Não, é seu. Eu tenho um mandato totalmente independente. Olhe para a sua Câmara e diga ao telespectador que o mandato não é do seu pai. Ah, não, meu mandato é meu, é do vereador João Catunda e não do meu pai. Claro que um conselho, uma orientação, né? E pai, mãe está aí para isso, para aconselhar os filhos, para ajudar a gente a construir um futuro melhor. Costumo dizer que pai e mãe sabem o que é melhor para os filhos, né? O senhor deve ser pai. Claro. Sabe o que você quer para o seu filho é algo muito melhor. E quando o filho pede, é um pedido diferente. Claro. Mas quando o pai aconselha, ele fortalece. Inclusive, quando eu decidi ele ser candidato, eu disse a ele que seria candidato, dessa vez, né? Da outra ele foi totalmente empolgado. E depois, quando a gente perde a eleição, a gente sai murcho, né? Aquele desânimo. E aí, nessa, ele olhou para mim e fez: você tem que ganhar a eleição primeiro dentro de casa.
Disse, como assim? Vocês têm que me convencer que você tem que ser candidato a vereador. Eu fiz certo. E como é que você pretende que eu faça isso? Ele fez, primeiro, encontre um lugar que você tenha reais chances de eleição. Não faça como da outra vez, não. Eu fiz, está certo. Vamos puxando de orelha, né? Foi, ele me aconselhou puxando a orelha, né? E aí eu, junto com o deputado Marques, consegui ter a autonomia de trazer fortes candidatos para o PSD. E a gente teve essa chapa vitoriosa. E quando eu mostrei a ele a situação do PSD, ele fez, você conseguiu ganhar a eleição dentro de casa. Então, eu me senti vitorioso desde o início. A gente conquistar a família a acreditar no seu projeto, a votar em você, eu acho que é assim, são os principais votos que a gente tem que ter. E o olhar da sua mãe? No início, lá atrás, também minha mãe não era muito a favor que eu me envolvesse na política, né? A política, infelizmente, se tornou algo muito sujo. Então, todo mundo que entra, você é visto como uma pessoa que faz coisa errada, corrupto, ladrão. A gente sabe que deram esse nome ao político. Mas aí também, quando a gente costuma ver com os bons olhos, a gente sabe que é algo muito importante. E nada se faz sem a política. E aí minha mãe começou a se envolver. Eu trouxe ela mais para perto, ela gosta de ir para a rua, ela gosta de participar das reuniões, de estar atendendo as pessoas. É aquele olhar de mãe mesmo, de ajudar os outros, sabe? E aí começou a pegar gosto e os meninos que minha equipe sabe, conviveram comigo esse tempo todo, minha mãe não podia faltar uma reunião, não. Se ela faltasse, ela dizia, meu filho... Percebi que seus olhos brilharam de uma forma diferente. É pai e mãe, né? Pai e mãe diferente, é diferente. Agora, o que é que esperar? O vereador Catunda dentro do gabinete ou nas ruas, nos bairros? A gente tem que saber dividir o nosso horário, o nosso tempo, né? É muito importante a gente ter o mandato do gabinete, mas é mais importante ainda a gente estar na rua escutando as pessoas. E esse foi um discurso que eu usei muito na eleição. E eu não quero praticar diferente. Eu acho que a gente precisa entender a situação, entender os problemas das ruas para levar para o plenário e buscar soluções para eles. E é partindo dessa conversa do corpo a corpo que a gente entende o que é que acontece. A gente não consegue solucionar um problema que está acontecendo dentro do Carminha, dentro do Bebedouro, dentro da Xanda Jaqueira, ou do Jacintinho, se a gente não for lá. Não é só através de matéria ou de notícia que a gente vai saber o que está acontecendo. O vereador, por ser um agente público e o mais próximo da sociedade, é quem tem que estar lá escutando as pessoas e vendo com os próprios olhos o que é que está acontecendo. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito ativo e que eu ainda não consegui desacelerar, pastor, para você ter ideia, depois da eleição. Eu faço questão de estar indo na rua, agradecer as pessoas. Mas esse é um momento ímpar. Você tem que aproveitar. Isso. Que isso não volta. Não volta. Ganha a segunda, é outra emoção. Uhum. Essa de hoje, essa não volta. Então, eu sou muito disso, que a gente possa ir para a rua, entender o que acontece, para ali dentro a gente buscar solução para os problemas da nossa cidade. Saneamento. A gente sabe que Maceió tem 50% da cidade saneada só, né? É um grande problema, não só de Maceió, mas como todo o Brasil. E eu acho que é um dos assuntos que a gente pode buscar ajuda em Brasília, com projetos e recursos, para ser investido em Maceió. Então, é outro projeto que tem que ser feito em parceria com a Prefeitura. Muito bem. Você acaba de ouvir o empresário e vereador eleito, jovem, né? Uma parcela da juventude. Ele, seu pai, né? Nome da sua mãe? Carina. Carina, nome diferente, né? É diferente. Seu pai Catunda, né? Uma figura fantástica. A avaliação é sua. Vamos acompanhá-lo nesses 4 anos de mandato e vamos cobrar como cidadão que acreditamos muito no exercício de êxito desse mandato. Painel Lagoas, aqui na TV Mar, canal 525.